Nosso artigo tem o tema da monitoria à pesquisa, um olhar para a história da matemática. Os projetos de monitoria intitulados de Aprimorando o Ensino de Cálculo no IFE e Estudo do Cálculo em Função de Várias Variáveis, juntos objetivavam dar suporte aos discentes da Universidade Federal do Cariri, campus de Brejo Santo, que estivessem devidamente matriculados nas disciplinas de Cálculo 1, Cálculo 2, Cálculo 3 e Cálculo 4. Os projetos foram contemplados pelo edital número 1/2020, Seleção de bolsistas para o Programa de Iniciação à Docência do Instituto de Formação de Educadores, lançados em abril de 2020. Ambos os processos seletivos, devido à pandemia da Covid-19, ocorreram de forma remota via sala virtual do Google Meet. No primeiro projeto, foram ofertadas 2 vagas, um com e outro sem remuneração. Já o segundo ofertava apenas uma vaga remunerada, resultando ao final do processo seletivo em 2 bolsistas remunerados. Nós, no caso eu, Janiele, para o projeto Aprimorando o Ensino de Cálculo no IFE, e João Guilherme para o projeto Estudo do Cálculo em Função de Várias Variáveis. As demandas para a realização das atividades de monitoria, primeiro foram a elaboração das listas de exercício das disciplinas de Cálculo 2 e Cálculo 3, que eram as disciplinas ofertadas no semestre. Como também eram realizadas reuniões semanais entre orientadores e bolsistas. Com o passar do tempo e em decorrência do emprazamento da pandemia, o semestre 2020.1 foi suspenso. Porém, as atividades como bolsistas não. Nesse sentido, os orientadores do projeto de monitoria de Cálculo 1, Cálculo 2, Cálculo 3 e Cálculo 4, que tinham membros afins, se reuniram juntamente com nós bolsistas a fim de discutirmos como seria o procedimento das atividades futuras da Bolsa. No decorrer da reunião, decidimos estudar os autores que participaram do Congresso Internacional de Matemática de 1893, cujo objetivo era desenvolver uma pesquisa qualitativa, catalogar as pesquisas dos autores e conhecer o contexto em que eles viviam. Em decorrência do isolamento social, todos os encontros aconteceram de forma virtual, via Google Meet. Nas 2 primeiras semanas, optamos por estudar um autor por semana, onde nós bolsistas nos reunimos em um dia livre em comum e buscamos fontes na internet, na procura de informações básicas. Nas semanas seguintes, passamos a pesquisar 2 autores por semana. Cada um ficava responsável por um autor, mantendo as reuniões entre os bolsistas para debater, compartilhar e buscar novas informações acerca dos autores e das fontes da pesquisa. Como o congresso foi realizado há bastante tempo, no século XIX, nos deparamos com a dificuldade de obter informações suficientes. Nesse sentido, enquanto alguns autores podemos conhecer de forma aprofundada sua vida pessoal e profissional, de outros não obtivemos quaisquer informações fundamentais. Um grande aliado no processo de pesquisa foi o site MacTutor. Nele, foi possível obter a maior parte das informações dos autores mais conhecidos. Além desse, outros sites foram utilizados, mas poucas informações foram obtidas. Para nossos encontros semanais, comumente às terças-feiras, nos reunimos com os orientadores, onde eram elaboradas apresentações orais através de meios digitais, como slides. Nesses encontros eram discutidas as informações coletadas, fazendo um paralelo entre esses trabalhos e os acontecimentos contemporâneos, observando também as particularidades nos trabalhos e na vida de cada autor, além de sua relação com outros autores e figuras importantes na história da matemática. No desenvolvimento da pesquisa, conseguimos catalogar um total de 8 autores. A gente vai falar um pouco sobre a história de 4 deles. Oscar Bouza, filho de Louis Koenig e Moritz Bouza, nasceu em 12 de maio de 1857, na cidade de Bergzabern, região localizada ao sudoeste da atual Alemanha. A família dele mudou-se para o sul da Alemanha até 1873, quando eles se estabeleceram em Freiburg. Suas principais áreas de atuação foram o cálculo de variações e integrais elípticas. Ele recebeu seu doutorado em 1886 pela Universidade de Göttingen. Oscar migrou para os Estados Unidos em 1888. Durante 1889, trabalhou na Universidade Johns Hopkins. Depois, obteve uma posição na Universidade Clark. Ingressou na Universidade de Chicago
e em 1910 ele e sua esposa retornaram a Freiburg, na Alemanha. A Primeira Guerra Mundial afetou muito Bose, e depois de 1914 ele não realizou mais pesquisas em matemática. Ele se interessou por psicologia religiosa, idiomas e religiões indianas. Ele voltou à matemática lecionando em Freiburg, de 1929 a 1933, quando se aposentou. Morreu em 5 de julho de 1942, em Freiburg, no sudoeste da Alemanha. Henrik Burckhardt nasceu em 1861, em Schweinfurt, uma cidade na região da Franconia, Alemanha. Seu pai era Karl Henrik Theodor Burckhardt, que trabalhava como assessor no Tribunal Distrital, e morreu quando Henrik tinha 6 anos. Ele e sua irmã mais nova foram criados por sua mãe, Caroline Louise Nieheide. Ele estudou primeiro na Universidade de Berlim, depois da Universidade de Göttingen e na Universidade de Munique. Ele obteve seu doutorado na Universidade de Munique em 1887. Seu orientador de tese em Munique foi Gustav Bauer. Seu principal trabalho foi em análise e na história da matemática. Outros tópicos sobre os quais Burckhardt publicou artigos incluíam grupos, equações diferenciais, geometria diferencial e física matemática. Talvez Burckhardt seja mais conhecido como um dos examinadores de Albert Einstein. No primeiro Congresso Internacional de Matemática, que foi realizado em Zurique em 1897, Carl Friedrich Gauss pôde anunciar que Burckhardt concordou em assinar o convite para o Congresso e também foi convidado a fazer parte do comitê de recepção. Burckhardt também participou do ICM de 1904 e do ICM de 1912. Ele morreu em 2 de novembro de 1914, em Munique. Alfredo Capelli nasceu em 5 de agosto de 1855 em Milão e morreu em 28 de janeiro de 1910 em Nápoles, na Itália. Frequentou a Universidade de Roma, onde nos anos letivos de 1875 e 1876 frequentou um grupo de Giuseppe Buttiglione sobre a teoria dos grupos e substituições. Capelli se formou na Universidade de Roma em 1877 e continuou a desenvolver suas habilidades matemáticas, trabalhando como assistente de Félix Casarotti na Universidade de Pávia. Em 1881, foi nomeado professor de análises algébricas da Universidade de Palermo. Capelli continuou a ocupar a cadeira de álgebra em Nápoles até a sua morte. Frank Cole nasceu em 20 de setembro de 1861 em Ashland, Massachusetts, e faleceu em 26 de maio de 1926 em Nova York. Foi um matemático americano cujas principais contribuições de pesquisa são a teoria dos números, em particular os números primos, e a teoria dos grupos. Ele escreveu a tese Uma contribuição à teoria da equação geral do sexto grau. Ele publicou durante sua vida cerca de 25 artigos, e essas publicações incluem a sua dissertação de doutorado em 1886. Embora o ICM ocorreu em Zurique, na Suíça, grande parte dos autores nasceram e cresceram na Alemanha, sua vizinha. Considerando que, mesmo sendo um país com maior população, esse fator pode indicar a forte presença da Alemanha na construção do conhecimento matemático. Outra informação que reforça essa teoria é que quando notamos que é comum alemães estudarem em várias universidades ao longo de seu caminho acadêmico, indica o quanto eles tendem a buscar conhecimento. O presente projeto visou coletar informações acerca dos autores e realizar uma análise dessas informações em sentido histórico, profissional e acadêmico, visto que ao buscar essas informações encontramos também diversas curiosidades acerca da vida pessoal dos autores. O objetivo foi utilizar informações acerca da vida desses autores, que são de fundamental importância para entender a história da matemática e a história por trás do ICMs. Ao final do trabalho, havia uma quantidade significativa de informações sobre esses autores, que permitiu entender um pouco sobre o trajeto dessas figuras históricas que passaram do maior evento conhecido matemático do mundo. Entretanto, as informações se mostraram insuficientes para uma análise mais detalhada no geral, visto que no decorrer do semestre não foi possível avançar na análise de todos os autores do ICM. Portanto, esse trabalho abre brecha para uma futura continuação da pesquisa realizada
por nós bolsistas. E ainda propomos como sugestão para futuros trabalhos de pesquisa na área da história da matemática.